Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, ainda quem puder acompanhar em Atos capítulo 2. Atos, livro de Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4, e depois a gente vai ler mais um trechinho. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceu distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Versículo 37 diz assim: ouvindo eles essas coisas, compungiram-lhe o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Versículo 38. Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos cada um dos vossos pecados e sejais batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Pai eterno, muito obrigado pela Tua palavra, confirmando, Senhor, a palavra do Teu servo em oração, que dizia, que determinava, Senhor, a Tua operação nesse lugar, e é assim, Senhor, que nós clamamos, que a Tua palavra que limpa, que a Tua palavra que transforma, que a Tua palavra que cura o corpo, que cura a alma, que cura o espírito, como nem lembrou o Teu servo e clamou na oração. Vem agora, Senhor, encontrar em nossos corações boa terra para frutificar 30, 60 e 100 por um. E por isso, Senhor, nós consagramos agora nossos ouvidos, a nossa mente, nosso coração, cativos da Tua palavra, para que nós possamos extrair dela, Senhor, o Espírito e vida que o Espírito Santo nos traz. Em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. E recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, até para os que estão em Cachoeira do Sul, para todos que ainda estão longe. Nós estamos bem longe de Jerusalém, tanto no tempo, estamos bem longe de Israel, tanto no tempo quanto no espaço geográfico. Mas a promessa de Deus não se limita a um tempo. A promessa de Deus não se limita a um espaço geográfico. Uma promessa de Deus não se limita a uma etnia. A promessa de Deus não faz acepção de pessoas. A promessa de Deus é para todos quanto a recebem. Amém? Amém. Por que esse texto bíblico? Porque a irmã Yara começou lendo no início da nossa celebração a história do coração aquecido. O que foi a história do coração aquecido? John Wesley era um pastor, professor universitário, missionário e tinha um grupo de discipulado. Charles Wesley, seu irmão, era professor universitário, hinologista, né? Ele era especialista em hinos evangélicos. Mas eles tinham medo da morte, eles conheciam toda a Bíblia de cor, eles ensinavam Bíblia, e não ensinavam de qualquer jeito, ensinavam na língua original, ensinavam em hebraico, aramaico e grego. Mas eles eram teólogos, eles cresceram dentro de uma família cristã, eles cresceram dentro de uma igreja, já eram ministros, já eram pastores, mas ainda não tinham a graça de Deus na vida deles. Pode uma coisa dessa? Pode uma coisa dessa?
Será que aconteceu isso só com John Wesley e com Charles? Não. Esse povo que nós estamos lendo em Atos dos Apóstolos, meus irmãos, o que eles estavam fazendo naquela cidade? Vocês sabem me dizer o que eles estão fazendo? Eu explico. Sabe por que tinha tantos povos lá, de várias nações diferentes? É porque eles estavam lá para celebrar a festa religiosa de Pentecostes. Ou seja, todos esses que estavam lá eram crentes. Todos esses que estavam lá participavam da igreja. Não era igreja, não era sinagoga, era o templo. Todos esses que estavam lá conheciam a lei de Deus, conheciam o Antigo Testamento. Todos eles conheciam. Eles estavam lá. Alguns entre eles talvez fossem doutores da lei. Com certeza haviam alguns. Nem por isso eles não ficaram apavorados quando os apóstolos, junto com Pedro, começaram a proclamar a salvação em Cristo Jesus e a condenação, porque também João, todo mundo lê muito e gosta muito de João 3,16, que diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo mundo gosta de ler esse versículo, mas muitos pulam o versículo seguinte, 2 versículos seguintes, em que vai dizer, mas a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, mas os homens rejeitaram a luz, porque suas obras eram más. Todo mundo acha bonito, Jesus é a luz do mundo, Jesus é o nosso Salvador, mas às vezes a gente esquece que a rejeição da luz, a rejeição do Salvador, produz condenação. E quando Pedro e os apóstolos, cheios do poder do Espírito Santo, começaram a anunciar essas coisas, aquele povo que conhecia a Bíblia, aquele povo que era um povo religioso, que participava da religião, aquele povo que estava ali reunido para uma festa religiosa, eles começaram a se dar conta que só o fato de conhecerem, que só o fato de participarem de uma religião, só o fato de participar de uma festa religiosa não era suficiente, e eles ficaram apavorados e diziam, Pedro, apóstolos, o que faremos nós para escapar dessa condenação? E Pedro disse, arrependei-vos dos vossos pecados e sejam batizados em nome de Jesus Cristo, e recebereis o dom do Espírito Santo. E aí a parte mais fantástica, porque para vós outros, ou seja, para eles, daquele tempo, é a promessa. Mas Pedro continua, mas não é só para vocês que é para a promessa, mas é para os vossos filhos. Mas não é só para os vossos filhos, mas é para aqueles que estão longe. E quem é que estava lá? Eram pessoas de povos distantes. Não eram só israelitas, não eram só judeus, eram judeus, tem uma lista de nações que estavam lá. Romanos. E a promessa, diz Pedro, é para eles, para os seus filhos e para quanto estão longe. O que isso tem a ver com o dia do coração aquecido? O dia do coração aquecido tem a ver que também João e Charles eram religiosos, conheciam a palavra de Deus, mas eles também não tinham a graça do Espírito Santo. Eles também não tinham. Apesar de serem pastores, eles não tinham. Apesar de eles serem teólogos, eles não tinham. Apesar de fazerem muitas coisas boas, eles não tinham. E tinham medo do que aconteceria depois. No entanto, no dia 24 de maio de 1738, se cumpriu na vida de John Wesley o que disse o apóstolo Pedro. A promessa também era para John Wesley. E isso é muito importante, meu irmão, minha irmã, porque até hoje, e naquela época muito mais, porque naquela época, grande parte, quase todas as igrejas diziam o seguinte, o dom do Espírito Santo terminou com os apóstolos, quando morreu o último apóstolo, morreu os dons do Espírito Santo, agora só tem o dom da palavra, não existe mais poder do Espírito Santo. Era nisso que acreditavam. Mesmo Pedro tendo dito, esse é para vocês,
para os vossos filhos e até para aqueles que estão longe. O dom do Espírito Santo é para aquela época, o dom do Espírito Santo é para a época seguinte, o dom do Espírito Santo é para as épocas mais longínquas. O dom do Espírito Santo foi sobre a vida de John Wesley, Charles Wesley, os metodistas do século XVIII, e eu digo mais, o dom do Espírito Santo é sobre a Igreja Metodista de Cachoeira do Sul em 2018. 280 anos dessa experiência que aconteceu quando a maioria das igrejas, inclusive o próprio John Wesley, inclusive a própria igreja que John Wesley frequentava, dizia: os dons do Espírito Santo cessaram, mas o dom do Espírito Santo se manifestou nele. Meu irmão, minha irmã, Jesus chega para... Nesse mesmo passagem que falou, João 3, né? Jesus chega para Nicodemos, chega diante de Nicodemos, e Nicodemos é um professor, Nicodemos é um rabi. E Jesus diz para ele: é necessário nascer de novo. E Nicodemos diz assim: o que tu está falando? Jesus está falando de reencarnação? Que eu vou voltar para o ventre de uma mãe e vou nascer de novo? Está falando de reencarnação? E Jesus disse: eu não estou falando de reencarnação. Estou falando de nascer do Espírito. Nascer do Espírito. Aquele que nasce da carne, diz Jesus, é carne. Mas aquele que nasce do Espírito é Espírito. Tu nasceu, Nicodemos, da carne. E nasceu uma vez e acabou. Porque foi assim que Deus criou o universo. Não criou ninguém para nascer de novo e de novo e de novo. Mas precisa nascer da água. A água é nascer do arrependimento e do Espírito, ser renovado no Espírito Santo. Jesus disse isso para Nicodemos. Pedro disse isso para a multidão. John Wesley recebeu isso há 280 anos atrás. E eu digo, o mesmo Espírito Santo que tocou a vida de Nicodemos, tocou a vida de Paulo, tocou a vida de Pedro e daquela multidão, o mesmo Espírito Santo que tocou a vida de Wesley, é esse Espírito Santo que está aqui nesse lugar. Seria legal, meus irmãos, e até agradável, e não é errado, celebrar simplesmente o coração aquecido do Wesley. Que bom que Deus aqueceu o coração aquecido de Wesley, que aqueceu o coração de Wesley. Mas o que eu te convido essa noite, meu irmão e irmã, a pensar em quando Deus aqueceu o teu coração. Quando foi? Tu lembra? Quando tu teve essa mesma experiência que o Wesley teve? Quando foi que aconteceu isso? Quando foi que tu teve a plena certeza que Jesus Cristo está contigo e Ele perdoa os teus pecados? Quando tu teve a sensação, a certeza absoluta que o poder de Deus pode se manifestar através de ti? A ponto de renovar a tua esperança e começar a trabalhar de uma maneira diferente do que tu já vinha trabalhando. Porque quando o Espírito Santo renova uma pessoa... Tem muita gente por aí dizendo, não sei como é que é a Cachoeira, está chegando agora, mas em todos os lugares que eu fui, eu encontrei muitas pessoas dizendo que o Espírito Santo simplesmente faz a pessoa pular, virar cambalhota, fazer o aviãozinho, sair rodando feito peão, e dessa porta para fora a pessoa continua do mesmo jeito. Não é isso que a Bíblia fala sobre o renovo no Espírito Santo. Tu pode sim saltar de alegria, meu irmão, minha irmã, porque a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo nos traz alegria. Isso está em Gálatas capítulo 5, versículo 21, 22 e 23. Está dizendo que os frutos do Espírito é alegria. Então, se o Espírito Santo renova a tua vida, tu vai se sentir alegre, tu vai se sentir em paz. Mas dessa porta para fora, do culto para fora, tua vida vai mudar. A vida de Wesley mudou do coração aquecido em diante. E olha que ele era um bom homem. John Wesley não era ninguém assim escandaloso, era um bom homem, mas a vida dele mudou depois do coração aquecido. E talvez alguém aqui possa pensar: mas o pastor está falando de experiência, de ter certeza do Espírito Santo. Eu vou ter a oportunidade, meu irmão, minha irmã, mas não hoje, para não perder o foco, em que eu vou dizer quando isso aconteceu na minha vida. Quando isso aconteceu na minha vida. Foi um momento maravilhoso. Mas talvez alguém esteja pensando: pastor, você está falando
Coração Aquecido está falando de renovo, está falando de experiência com Deus, mas eu nunca tive isso. Meu irmão, minha irmã, não tem prazo de validade. Não tem prazo de validade. Hoje pode acontecer. Hoje pode acontecer. Ou alguém aqui pode estar pensando assim: pastor, eu sei do que tu está falando, eu passei por isso, mas faz muito tempo. Meu irmão, minha irmã, deixa eu explicar. Bênção de Deus não tem prazo de validade. Eu recebi um recado no WhatsApp dizendo: não comprem tal produto, porque os produtos vão vencer tudo e vão estar distribuindo produto vencido. Produto de mercado, a gente tem que cuidar do prazo de validade, senão a gente se contamina. Mas deixa eu explicar uma coisa para vocês: Espírito Santo não é produto de mercado. Muito sério isso. Porque teve gente que pensou que fosse. Simão, o mágico, chegou diante de Pedro e disse assim: ofereceu para Pedro tanto, me dá tanto de dinheiro para que eu tenha dom do Espírito Santo. E daí foi amaldiçoado por isso. O Espírito Santo não é produto de mercado. E se ele não é produto de mercado, ele não tem prazo de validade. Se ele não tem prazo de validade, se tu não recebeu, pode receber hoje. Se não tem prazo de validade, se tu recebeu e pensa que perdeu, hoje o Senhor te renova. A experiência do Coração Aquecido, que a gente celebra 280 anos de Wesley. E olha, casualmente, hoje eu estou fazendo 3 anos de ministério metodista. Porque alguns irmãos, algumas irmãs já sabem, nem sempre eu fui metodista. Mas hoje, dia 24 de maio de 2018, eu estou completando 3 anos de ministério como pastor metodista. Então também estou de aniversário hoje. Mas mais importante do que nós lembrarmos o que Deus fez na vida de Wesley, é a gente dizer: Deus não faz acepção de pessoas, dizer: Senhor, eu quero ser o novo Wesley, eu quero ser o novo Moravio, eu quero ser o novo John Bunyan, eu quero ser o novo John Wycliffe, eu quero ser o novo Saulo Paulo de Tarso, eu quero ser o novo Pedro, Senhor, eu quero ser o novo Felipe, porque tu não faz acepção de pessoas. Eu quero ser a nova Lídia, eu quero ser a nova Uda, eu quero ser a nova Débora, porque o Senhor derrama a sua unção sobre homens e mulheres que assim se colocam à disposição. E por isso, meu irmão, minha irmã, essa história do Coração Aquecido é só para lembrar de um testemunho. É uma prova concreta que o dom do Espírito Santo não terminou com os apóstolos. Amém? Se alguém disser para vocês: não, o dom do Espírito Santo terminou com o apóstolo, pode dizer assim: não. O Espírito Santo não é produto de mercado, não tem prazo de validade, a promessa é para mim, a promessa é para ti. Daí cita Pedro, cita a Bíblia, meu irmão, cita a Bíblia é a verdade. Na dúvida, meu irmão, minha irmã, se chegar algum teólogo, se chegar alguém bacana, na dúvida, cita a Bíblia diz: a promessa é para mim. Diga assim: a promessa é para mim. A promessa é para mim, a promessa é para vocês, a promessa é para os filhos de vocês, a promessa é para aqueles que estão longe, a promessa é para todos quantos Deus chamar. Tu estás aqui nessa noite? Amém? Tem alguém que não está aqui nessa noite? Esse não é chamado, mas esse que está aqui nessa noite é chamado. E se tu é chamado, a promessa é para ti. Vamos celebrar sim, 24 de maio, como 280 anos do Coração Aquecido de Wesley, mas vamos celebrar 24 de maio de 2018 como o dia em que o Senhor renovou o meu coração aquecido. E essa é a proposta que eu vim fazer para vocês. Depois nós vamos confraternizar com lanche, mas agora nós vamos invocar o poder do Espírito Santo sobre nossas vidas. E a gente começamos contando um testemunho, a história do Coração Aquecido de John Wesley. Depois, o Salmo 51, em que Davi diz: não afaste de mim seu espírito. Então a missionária Keila vem e faz uma oração pedindo ao Senhor que nos perdoe para que a gente esteja perdoado. Mas antes disso,
a gente cantou corpo e família e nos abraçamos na paz do Senhor, porque nós somos corpo e família, daí pedimos perdão a Deus pelos pecados, daí invocamos Ele através do louvor, e agora a palavra de Deus é a resposta. Nós estávamos invocando: Senhor, vem aqui, a Tua presença é real, vem, derrama Teu Espírito sobre nós, e agora a palavra de Deus é a resposta de Deus, a promessa é para você. Ajuda teu irmão, ajuda tua irmã, vira para tua irmã e diz assim: a promessa é para ti, diga isso, a promessa é para ti, a promessa é para ti, a promessa é para mim. Viu, meu guri? Promessa é para ti. Espírito Santo é para ti. Tinha criança lá também. Eu quero convidar vocês agora para formarem grupo de 3 pessoas. Escolham pessoas que vocês não tenham tanto contato. Formem grupos de 3 pessoas. Podem formar. E se deem as mãos. Vocês vão estar orando pelo renovo no Espírito. Simplesmente vão orar pedindo ao Senhor que renove. Tomem consciência do que a palavra diz. A promessa é para vocês. A promessa é para vocês. Se deem as mãos e orem. Ore pela pessoa que está do teu lado e peça: Senhor, renova o meu irmão, renova a minha irmã no teu Santo Espírito. Derrama a unção do teu Espírito Santo. Faça, comece a fazer isso.